Dando continuidade à série V-Ray para SketchUp de A a Z, hoje eu vou falar sobre as luzes IES, então fica ligado! E o que são essas luzes IES? Pois bem, quando a gente está desenvolvendo um projeto de luminotécnica, para poder definir qual lâmpada a gente vai utilizar, nós precisamos de algumas informações, como por exemplo, qual é a cor da luz produzida por aquela lâmpada, qual é a intensidade, qual é a distribuição dessa luz. Sabendo disso, os fabricantes de lâmpadas, eles disponibilizam um arquivo contendo todas essas informações, e esses são os arquivos IES. E o legal é que o V-Ray consegue interpretar essas informações contidas nos arquivos IES e a gente coloca na nossa cena uma lâmpada com o arquivo IES associado e essa lâmpada vai produzir uma iluminação idêntica à lâmpada real. O resultado é simplesmente fantástico. Então vamos lá para o computador que eu vou te mostrar um pouco disso. Olha só, dá só uma olhada nessa cena. Isso daqui é uma maquete eletrônica, obviamente, e repare nas luzes desses spots. Olha só a distribuição dessa luz, que legal, né? Super realista. Isso daqui, o artista que desenvolveu essa imagem, ele usou arquivos IES nas luzes desses spots, tá? Olha lá que bacana. Mesma coisa nessa outra imagem, olha lá a distribuição de luz produzida por esse spot, muito legal, né? Somente a luz IES consegue esse efeito, tá bom, gente? Mesma coisa nessa outra aqui, olha só, esses artistas são super criativos, né? Olha a cor dessa luz, olha a distribuição dela, muito bacana, né? O resultado que as luzes IES produzem são fantásticos. Então vamos agora para o SketchUp que eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Beleza, gente, então eu estou aqui com uma cena básica no SketchUp e eu vou aplicar uma luz naquele último spot ali iluminando essa estátua, tá bom? E para criar uma luz IES, a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui nessa barra de ferramentas de luzes do V-Ray e olha só esse quarto botãozinho, IES Light, perfeito. Clica nesse botãozinho. E quando ele abre essa janela, ele está pedindo um arquivo IES. Olha aqui na terminação, .ies. Ele está pedindo um arquivo IES para interpretar as informações. Então, nesse momento, a gente está associando um arquivo IES à nossa luz, tá bom? Então, a gente vai lá no Megapack de texturas. Aqui no Megapack tem uma coleção somente de luzes IES, olha aqui, IES. Na hora que você entra aqui, tem 30 luzes. Essas daqui são as 30 melhores luzes IES que eu encontrei, tá bom? Eu separei as melhores e coloquei aqui no Megapack para você. Agora, a gente não consegue ver a luz produzida por esses arquivos. Então eu coloquei uma imagem para facilitar essa escolha. Lá embaixo, olha lá, IES Guide. Abre esse arquivo e olha lá que bacana. É um arquivo onde eu coloquei esses 30 arquivos IES já renderizados, então a gente consegue ver direitinho a luz que eles produzem, tá bom? Então fica um resultado super bacana, tá? E para esse caso, para esse tutorial, eu vou utilizar essa daqui, tá bom? A luz 19, beleza? Então vamos lá. Vamos escolher a luz 19, olha lá, 19, abrir. Pronto, agora você está vendo que tem um losango rosa na ponta do cursor do meu mouse. Pois bem, isso quer dizer que nós estamos em modo de criação, tá bom? Então, aonde você clicar agora, ele vai criar uma luz IES, beleza? Então, vamos clicar exatamente no ponto onde a gente quer, que vai ser aqui nesse spot. Na verdade, vou criar um pouquinho mais atrás, porque eu quero que essa luz seja projetada na parede para você conseguir ver o desenho dela, tá? Então vai ser perto do spot. Pronto. E olha lá que interessante. O V-Ray cria um íconezinho, tá? Então você sabe que esse ícone aqui representa uma luz IES. Agora repare que na ponta do cursor do meu mouse continua aquele losango rosa. Isso quer dizer que ele continua em modo de criação. Se eu clicar de novo, ele vai criar outra luz IES, tudo bem? E eu não quero isso. Então eu vou lá e escolho a ferramenta selecionar, que é para isso não acontecer.
Maravilha, ótimo. Então agora eu vou renderizar uma prévia dessa cena para a gente ver o que está acontecendo. E para isso eu vou utilizar o render interativo, tá? É o V-Ray rodando em tempo real. Nesse caso eu estou utilizando o V-Ray rodando na CPU do computador, não é na placa de vídeo, beleza? Então agora eu vou renderizar uma prévia para a gente ver o que está acontecendo. Vamos lá. Olha lá que bacana que ficou, lindão, né? E a gente já consegue ver o desenho produzido por essa luz. E se você abrir aquele arquivo do nosso guia, olha lá, foi a luz 20, olha lá o desenho formado aqui no nosso guia e olha o desenho que ela formou no nosso render, bem parecido, né? Bem parecido e super realista, tá? A gente jamais vai conseguir esse efeito utilizando uma spotlight, por exemplo, tá? Esse tipo de efeito a gente só consegue usando uma luz do tipo IES, beleza? Agora vamos entrar um pouco nos parâmetros dessa luz, tá? Para a gente poder regular algumas coisinhas. E para isso a gente vai abrir o Asset Editor. Olha lá o Asset Editor, bacana. Vamos lá na aba Lights e olha quem tá lá, V-Ray ES Light. Clica nela, cadê os parâmetros? Precisa clicar nessa setinha para a gente ver os parâmetros dessa luz, tá bom? Bacana, bacana. Agora a gente quer fazer algumas alterações e para isso eu vou ligar o renderizador em tempo real, tá? Deixa eu selecionar aqui uma região. Eu quero que ele renderize somente essa região aqui. Maravilha. E vamos lá, Interactive. Beleza? E vamos renderizar. Olha lá que legal, agora ele está renderizando somente essa partezinha do nosso render, né? Deixa eu voltar lá nos parâmetros da nossa luz IES e a primeira coisa que a gente tem é o botão ligar e desligar, tá? Isso daqui é bem óbvio. Em seguida a gente tem a cor, então a gente consegue dar uma corzinha mais amarelada para ela através desse seletor de cor, né? E olha lá no nosso render, a gente já percebe claramente que ela ficou mais amarelada. Ah, Joe, eu quero uma cor mais fria, então puxa para os tons mais azulados, olha lá, ficou bem mais fria, tá? Eu prefiro tons mais quentes aqui nesse caso. Aí, show de bola. Na sequência, a gente tem aqui o arquivo que está associado a essa luz, né? Nesse caso, a gente escolheu o arquivo 19, mas se você quiser trocar, é aqui, só clicar nesse iconezinho e trocar. E a gente quer alterar a intensidade dessa luz. E olha só o slider, ele está bloqueado. Por que isso? Porque no arquivo IES, ele já contém a intensidade dessa lâmpada. Essa é uma das informações importantes contidas no arquivo IES, e é por isso que esse slider está bloqueado. Mas cara, a gente configurou toda essa cena, então a exposição da câmera já está configurada para essa cena. Eu não quero mexer na exposição da câmera de novo, deu um trabalho para chegar nessa cena. Então a gente precisa sim alterar a intensidade dessa lâmpada. E para isso a gente precisa habilitar essa opção, Override Intensity. Override em inglês significa sobrepor. Então a gente vai sobrepor aquela informação contida no arquivo IES, tudo bem? Então vamos habilitar essa opção e aí sim a gente consegue aumentar ou diminuir a intensidade dessa luz. Olha lá que legal, né? Ficou mais escurinho, né? Tá com 1700, cara. A intensidade estava lá em cima. Muito bonito. Deixa eu arredondar aqui para quase 2000, beleza? Ótimo. E na sequência a gente tem aqui o painel de opções dessa luz, tá? Affect Diffuse, quer dizer então que ela não vai atuar no canal Diffuse dos materiais. Nunca utilizo isso, olha lá, dá a impressão de que ela está apagada, né? Nunca utilizo isso. Affect Specular, então ela não vai afetar o canal Specular dos materiais. Nunca utilizo isso. Area Specular, mesma coisa, nunca utilizo isso. Caustic Subdivisions, isso daqui é para um efeito bem específico que se chama Caustics. Raramente eu mexo nesse slider. E por fim, Shadows. Deixa eu aumentar um pouco aqui a seleção dessa região. Esse parâmetro Shadows, de vez em quando a gente quer desabilitar, porque se você reparar na sombra produzida por essa lâmpada, tá uma sombra super rígida. Ah, puxa vida, a gente estava conseguindo ver e agora não consegue mais, né? Deixa eu parar isso daqui, deixa eu mudar para render normal. Olha só, repare aqui na sombra produzida pela nossa estátua. Não tá legal essa sombra, né? Tá uma sombra super rígida, né?
Então, às vezes, você quer desabilitar esse tipo de resultado, você não quer que isso apareça. E aí, nesse caso, você precisa desabilitar essa última opção aqui, Shadows, beleza? Se você renderizar de novo, então aquela sombra não vai aparecer. Essa é uma situação que acontece muito pouco, tá? Mas às vezes você vai precisar, então é bom saber que existe essa opção. Olha lá, bacana, né? Então a gente desabilitou a sombra, essa luz não está mais produzindo sombra, ela só está produzindo aquele desenho bonito ali na parede do fundo. Beleza, muito fácil, né? Muito fácil. Você entendeu isso? A gente cria uma luz no V-Ray e a gente associa um arquivo IES a essa luz e a gente tem esses resultados super bonitos, essas luzes formando aqueles desenhos nas paredes. Muito bacana, né? Apenas não se esqueça de colocar a sua luz, o ponto da luz, próximo a uma parede para a gente conseguir ver esse desenho, tá? Porque se você colocar ela no meio do ambiente, distante de uma parede, a gente não vai ver nada. E aí, nesse caso, nem compensa colocar uma luz do tipo IES, vale mais a pena colocar uma plain light, né? Se for usar uma luz IES, coloca perto da parede, que é para a gente poder ver esse desenho. Uma dica que eu dou para os meus alunos: coloque luzes IES em todos os trabalhos de interiores que você for desenvolver. Os clientes adoram essas luzes IES. Bom, gente, então é isso. Se você gostou desse tutorial, não esquece de dar um like. E se você quiser saber mais sobre V-Ray, eu tenho uma apostila gratuita. O link para download está na descrição desse vídeo.